Boa noite. Hoje, o Espírito Santo, através de muita oração, por isso que eu afirmo que foi o Espírito Santo, colocou em meu coração a pregação de boas intenções. Acho que todo mundo já ouviu esse ditado. De boas... Passou aí, fui eu? Droga, deu spoiler. De boas intenções, o inferno está cheio, né? Só que nós não cremos nesse castigo eterno do Deus amor. É muito contraditório, né? Então, refazendo a frase, de boas intenções, o lago de fogo estará cheio. Ditado popular, quase um provérbio urbano, mas será mesmo? Porque será que alguém verdadeiramente intencionado a te fazer o bem pode ser um tropeço para ti e até se condenar e um dia estar lá mergulhando de cabeça no lago de fogo? Por que será que fazer o bem pode causar esse mal? Hoje você vai descobrir a tragédia de um homem que começou justamente com algo que parecia certo. Proteger o seu reino, proteger o seu lar, a vida dos seus. Ele confiou em conselhos sinceros, mas perigosamente equivocados. Sabem de quem eu estou falando? Já tinha um spoiler ali na tela. Estou falando de Anum. Quem aqui já ouviu falar desse nome na Bíblia? Anum, levante a mão. Temos dois. Anum. Eu estou seguindo nessa direção, né? Procurando personagens que eu não costumo ver e aprendendo mais do que nunca, porque quando a gente vem pregar, a gente fica horas e horas abençoadas sobre o livro sagrado, pesquisando em várias versões. Quando eu comecei a escrever esse sermão, era Anã. Aí eu fui vendo, 90% das versões era Anum. Falei, não, vou chamar na maioria das versões, né? Bom, sejamos francos, né? Quem nunca esteve nesse lugar, no lugar de Anum? Quem nunca ouviu o pai, o amigo, o esposo, alguém querido te dar um conselho tão bem intencionado, mas que depois nos leva a um buraco mais fundo ainda, né? Quem nunca? Sabe, irmão, sabe, irmã? Nem todo erro nasce da maldade. Alguns erros, eles nascem do medo, outros do excesso de cuidado. E muitos erros, por mais incrível que pareça, eles nascem de boas intenções. Anum não era um rei perverso, era apenas um rei novo, e por isso inseguro. Seus conselheiros, eles não eram vilões. Eles só estavam tão presos no passado que não apostaram na mudança do futuro e acabaram não enxergando ela no presente. E é justamente aí que mora o perigo. É possível criar uma guerra tentando evitar uma. Vamos à palavra? Vou fazer mais uma oração aqui. E assim que nós acabarmos a oração, você pode abrir a sua espada de dois gumes em 2 Samuel 10. Vamos orar comigo. Querido Deus, Pai amado, nós já entramos em oração algumas vezes, mas é sempre bom falar contigo. É sempre bom te ouvir também, Senhor. E agora nós, mais uma vez, entramos em oração, Pai, porque estamos prestes a abrir a Tua palavra. E assim nós cremos que estamos ouvindo a Tua voz. Portanto, Senhor, fale aos nossos corações. Esvazie o Rafael completamente dele, Pai. Que ele possa esquecer toda a vida dele, Pai. E nesse momento ser apenas um vaso usado por Ti. Uma ferramenta para comunicar a Tua mensagem. É isso que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, abrir a Bíblia em 2 Samuel 10, vamos ler bastante aqui, toda a história de Anum praticamente, né? Vou cortar só um pedacinho final. Não vou botar na tela não, então é bom você abrir a sua Bíblia ali. Quem está sem Bíblia tem Bíblia lá. Os calebianos podem servir a Bíblia, mas acompanhem comigo aqui também, tá? Vou começar. Depois de algum tempo, o rei dos Amonitas faleceu, e seu filho, Anum, reinou em seu lugar. Então Davi declarou: usarei para com Anum
filho do rei Naás, da mesma benevolência que teve seu pai para comigo. E mandou Davi seus servos a Hanum, a fim de demonstrar-lhe seus pêsames e solidariedade pela morte de Naás. Entretanto, quando os mensageiros de Davi chegaram à terra dos amonitas, os príncipes dos amonitas, os conselheiros, influenciaram o rei, questionando: pensas que Davi te enviou consoladores em honra à memória do teu pai? Na verdade, ele mandou espiões com o propósito de avaliarem nossa cidade e suas defesas, para mais tarde destruir-nos. Considerando esse argumento, Hanum decidiu prender os mensageiros de Davi. Mandou rapar a metade da barba de cada um, cortou a metade dos trajes até as nádegas e os despachou de volta a Davi. Ora, assim que o rei Davi tomou conhecimento do que havia ocorrido, mandou mensageiros ao encontro deles, pois haviam sido profundamente humilhados. E lhes mandou comunicar: ficai, pois, em Jericó, até que vossa barba volte a crescer. Então retornai. Notando os amonitas que sua atitude cheirava mal e que havia provocado ódio em Davi, mandaram contratar 20.000 homens de infantaria dos exércitos sírios de Bet-Reob e dos sírios de Zobá, e 1.000 homens do rei Maacá, e 12.000 homens de Tobi. Ao ser informado sobre essas movimentações militares, Davi prontamente mandou Joabe, seu comandante, e todo o exército dos guerreiros de Israel contra eles. Os amonitas saíram e se posicionaram estrategicamente para a batalha à entrada da porta da cidade. Mas os sírios de Zobá e de Reob, e os homens de Tobi e de Macá, estavam desprovidos de fortaleza, ou seja, em campo aberto. Quando Joabe viu que estava cercado pela frente pelos amonitas e por trás pelos contratados, escolheu alguns dos melhores soldados do exército de Israel e os alinhou contra os sírios. Entregou o restante das tropas a seu irmão Abissai para que se alinhasse contra os amonitas e falou: se os sírios forem mais fortes do que eu, tu, Abissai, e o exército virá me socorrer. E se os amonitas forem mais fortes que tu, aí na frente, eu partirei no teu auxílio. Tenha bom ânimo. Sejamos todos corajosos pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus, e faça o Senhor o que bem lhe parecer. Então Joabe e a tropa que estava sob seu comando avançaram contra os sírios, que fugiram deles. Quando os amonitas viram que os sírios fugiram, também recuaram diante de Abissai e se abrigaram no interior da cidade. Então Joabe voltou da batalha contra os amonitas e foi para Jerusalém, ou seja, Hanum foi derrotado. Aqui a gente para, porque depois os sírios ainda vão tentar lutar mais, mas a participação de Hanum, ela termina aqui. Hanum, rei de Amon, que é o país Amon, vizinho de Israel, na cidade de Nabá, se eu não me engano. Bom, o que a gente pode aprender com essa história, né? Dessa vez eu decidi ler o trecho inteiro da Bíblia para depois só refletir nele. Foram ao todo 14 versículos. Então vamos ver o que o Espírito me conduziu a entender dessa história e qual mensagem eu absorvi. O rei Naás morreu. Mas antes de morrer, ele deixou algo que muitos líderes nunca conquistam. Ele deixou respeito. A nação vizinha, o povo irmão, história entrelaçada, né? Ele morreu. E Davi respeitava ele. E isso já é um tesouro celestial, né? Você conseguir respeito é além do que você pode comprar com o que você tem no seu bolso. O rei Davi, diante da notícia, não enviou soldados, ele enviou consolo. Ele não mandou espada, ele mandou abraço. Os homens que foram até Hanum não levavam ameaça, eles levavam flores, condolências. E por que eu digo isso com certeza que os conselheiros de Hanum deviam ter, né? Porque como a gente viu no texto, os conselheiros de Hanum não viram assim.
Eles não viram um gesto de Davi como um gesto de abraço, um gesto de consolo, um gesto de amizade. Por que eu tenho essa certeza? Porque estudando, eu percebi que, primeiro ponto, Israel vivia um longo período de paz. Davi já havia conquistado 90% da terra prometida a Abraão. A promessa já havia sido quase toda cumprida. Davi estava num tempo de paz, um tempo de tranquilidade. E já havia um bom tempo que isso estava acontecendo. O segundo ponto, que confirma essa mensagem de paz, essa visita de paz, é que no capítulo anterior, 2 Samuel 9, relata o amor que está transbordando de Davi. Davi fala assim, vem cá, não tem nenhum descendente de Saul não, para a gente dar uma honrada, para a gente levantar, porque eu gostava tanto de Jonatas, que era filho de Saul, eu queria saber. E aí, assim, ele levanta Mefibosete, né, um aleijado, neto de Saul, e abraça Mefibosete, coloca em lugar de honra, chama a mesa para jantar. Então, Davi estava em paz, o reino estava em paz, o rei Davi estava em paz, né? E tem um outro detalhe, que é o seguinte, o país de Amon, essa terra vizinha a Israel, ela não representava ameaça para Israel mais, porque Israel já era gigante perto de Rabá, perto de Amon, né? Tanto é que quando Amon decidiu revidar, quando Amon decidiu atacar, quando ele decidiu se precaver, a primeira coisa que ele faz é chamar povos vizinhos para ajudá-lo a guerrear. Se ele fosse tão grande, ou desse dentro ali, palho duro, com Israel, ele não precisaria contratar tantas pessoas, né? Então, o que estava na cabeça desses conselheiros, né? Para eles acharem que era uma visita de guerra, para eles acharem que esses mensageiros que chegaram lá falando, nós viemos prestar condolências, o que tinha na cabeça desses conselheiros de Amon, de Anum, para dizer que não, que eles estavam procurando uma brecha no muro, que eles queriam saber onde derrubar da muralha, que eles queriam, de repente, envenenar o rei. Era para ser uma aliança, e virou uma afronta. Era para ser paz, virou guerra. A tragédia toda começou com o quê? Com um conselho. Anum, você realmente acha que esses homens vieram aqui trazer consolo, Anum? Davi quer espionar nossa terra. Vai confiar nos outros assim? Acorda, rapaz. A história poderia parar aí, mas quando um conselho nasce da suspeita, ele sempre termina no desastre. Em Patriarcas e Profetas, Ellen White nos diz assim, nos antigos tempos, como hoje, as funções de embaixador eram consideradas sagradas. Pela lei universal das nações, asseguravam proteção contra a violência ao insulto pessoal. E tudo que era feito ao meu embaixador era feito diretamente a mim. Olha só, né? Não dá para negar que é uma profetisa, né? Como se tivesse feito faculdade de história, ela nos leva esse fato, ela nos traz essa revelação. Então, o que era nobre, um gesto importante, se tornou um gesto vergonhoso, porque os embaixadores, homens honrados, homens de Davi, israelitas, eles são humilhados, raspam metade da barba, e aí eu creio que não foi aqui, né? Deve ter sido metade aqui, para ficar bem evidente a humilhação, né? Porque aqui dá para enganar, mas se for metade aqui, como é que você sai na rua, né? Cortam metade da roupa, devolvem eles nus, como se fossem escravos, tiram a dignidade dos embaixadores de Davi. Então, irmãos, a primeira mensagem clara que eu gostaria de passar essa noite é a que eu já falei aqui, né? É possível criar uma guerra tentando evitar uma. Porque os conselheiros, eles falaram, Davi quer guerra. E eles tomaram uma solução que criou uma guerra. Aí você pensa, será que esses conselheiros eram maus? Será que esses conselheiros, eles não tinham boas intenções?
Claro que não, claro que eles tinham boas intenções, gente. Esses homens não agiram por maldade, eles tinham boas intenções, que era proteger o seu novo rei. Afinal de contas, eles não queriam trazer guerra para o seu território, porque ali viviam eles e suas próprias famílias, né? Como é que eles vão dar um conselho para que tudo seja destruído, inclusive eles e suas próprias famílias? Então, eles não tinham má intenção, eles não queriam derrubar Anum, né? Só que aí vem a grande questão: boas intenções sem discernimento espiritual são perigosas. Ellen White também nos revela, no Patriarcas e Profetas, página 715, onde ela cobre esse relato, a qual eu prego hoje, ela nos revela assim, ó: quando Satanás domina a mente dos homens, ele, o inimigo, ele desperta a inveja e a suspeita, que levarão a mal as melhores intenções. Então, podemos ter certeza de uma coisa: por melhor que fossem as intenções daqueles conselheiros, eles não estavam espiritualizados. Eles não oravam, eles não consultavam a Deus. O conselho dado era o seguinte: duvide da bondade. Interprete a paz como ameaça. É nítido, né? Esse conselho, ele me lembra muito o conselho de uma certa serpente voadora. Ela disse assim, ó: só uma árvore você não pode comer o fruto? Duvide dessa bondade. Ele te dá todas as árvores, mas uma só não pode comer. Tem alguma coisa aí, Eva. A serpente falou, né? Então, é assim, quando a pessoa está repleta do inimigo, a primeira coisa que ela faz é duvidar da bondade, né? Eu não estava nos meus planos falar isso, mas eu vou dar um breve testemunho aqui. Lá onde eu trabalho, tem irmãos meus, amigos meus, que parece que eles estão tão acostumados em não ajudar ninguém, que quando você oferece ajuda só por ajudar, ele sente que tem alguma coisa ali, né? Ele não quer ser ajudado. Ele briga. Ele fala: não, deixa que eu faço. Não, cara, mas você está aí desde 6 da manhã, eu estou chegando agora às 10. Não, Rafael, deixa comigo, eu vou até meio-dia, eu trouxe aqui um pão na mochila. Que isso, cara, mas eu já tomei café da manhã. Mas ele não quer ajuda, porque ele acha que não é bondade. Ele não consegue absorver bondade. Entendeu? E a mesma coisa aconteceu com os conselheiros de Anum. E quantas vezes isso não acontece contigo também, que você interpreta a bondade de alguém mal? Quantas vezes o nosso coração está ferido e a gente desconfia até de quem está tentando nos ajudar? Quantas vezes isso já aconteceu na nossa vida? Aquela pessoa que você tem um problema, uma discordância, passa 10 anos, a pessoa vem fazer um favor para ti, e tu fala: tem alguma coisa aí. Não é possível. 10 anos que ela fez aquilo comigo, agora ela mudou por quê? Que isso, faz 10 anos. 10 anos por si só já é uma boa justificativa para não ter mais mágoa. Então, assim, a segunda mensagem dessa noite é uma frase de Charles Spurgeon, que é apelidado aí de príncipe dos pregadores, né? E ele diz assim: palavras sinceras podem ser mal interpretadas quando a confiança foi corroída. Então, aqui temos então um problema de confiança. Então, os conselheiros de Anum não confiavam nos israelitas. Então, é por isso. Então, a pergunta que nos cabe agora, diante dessa segunda mensagem, é: em quem confiar? E aí, a grande solução para isso é a gente entender a origem do conselho. Porque virão milhões de conselhos para você. Às vezes não vai ser nem de uma pessoa, vai ser de uma rede social, de uma postagem, às vezes vai ser de uma propaganda, né? Toda propaganda de pasta de dente te dá um conselho de escovar o dente. Então, assim, a gente está sempre recebendo uma chuva de conselhos. E em quem a gente deve confiar? Qual conselho a gente deve confiar? Qual o filtro que a gente tem para confiar num conselho? Todo conselho ele tem um ponto de partida. E o ponto de partida mais perigoso de um conselho qual é? É quando ele vem de quem nós mais amamos. Contraditório, né? Pô, se a minha esposa me der um conselho, esposa maravilhosa, como é que isso vai ser perigoso? Ela é a pessoa que eu mais amo.
Depois vem você, Sassá. Fica calmo. É a pessoa que eu mais amo. E eu tenho certeza que eu sou... Ela falou isso para mim ontem, né? Que eu sou a pessoa que ela mais ama. Então, assim, como é que um conselho dela vai ser perigoso? Eu estou falando isso aqui, eu afirmei isso aqui. Os conselhos mais perigosos vêm das pessoas que nós mais amamos. Sabe por quê? Porque nossos pais, nossos amigos, nossos cônjuges, nossos irmãos, todos eles querem nosso bem. E nós tendemos a escutá-los sem refletir muito. Aquele primeiro conselho, você já, tem razão. Aí tu vai e faz. Né? Mas nem todos enxergam o que Deus enxerga. Essa é a grande questão, meus amigos. Aqui é o ponto mais sério da questão. O conselho que você escolhe seguir revela quem você escolhe como guia. E quais são os critérios para você escolher o seu guia? Você pode ter mais de um guia, mas quais são os critérios? Primeira pergunta que você deve fazer quando você recebe um conselho é: esse conselho está alinhado à palavra de Deus? Esse é o primeiro ponto. E eu estou dizendo isso, por que eu falei que você pode ter vários guias? Porque Jesus é nosso mestre, Jesus é nosso guia. Mas a gente sabe que o Espírito Santo e Deus e Jesus, eles utilizam de pessoas. Né? Assim foram com os profetas. Então, Deus muitas vezes vai usar alguém para te aconselhar. Então, você precisa ter o quê? Noção, qual é a origem desse conselho? Quem está me guiando? Está alinhado com a palavra de Deus? Será que se Anum pensasse isso? Eles estão falando isso, mas eles não conhecem Davi, né? E Anum deveria conhecer Davi, porque Davi fala assim, eu vou fazer o bem para ele, vou consolar ele, porque o pai dele fez um bem para mim. Então, lá atrás, quando Naás, o rei de Anum, estava brigando com Saul, Davi e Naás se conheceram. Então, Anum devia conhecer. E devia saber que Davi era alinhado à palavra de Deus. E você, quando você recebe um conselho, a primeira coisa que você pensa é isso? Será que essa pessoa conhece a palavra de Deus? Será que essa pessoa, ela busca? Será que isso que ela está me falando é um conselho que eu encontraria na palavra? Segundo ponto, esse conselho, ele promove graça. Porque às vezes você vai ter dúvidas, né? Talvez esteja alinhada à palavra de Deus, sim, não faz mal a ninguém, como eu falei, são boas intenções. É um conselho do bem. Deve estar na palavra de Deus, mas aí você pensa, promove graça. Esse conselho, ele promove reconciliação. Esse conselho, ele promove paz. Porque muitas vezes, e desde que eu escolhi esse sermão, houveram casos de eu testemunhar isso. Muitos conselhos são dados e não são solução de problemas, né? Parece que assim, você vai resolver esse problema, eu acho que o caminho para você resolver esse problema é esse, depois vai vir outros problemas, mas aí eu te aconselho de novo. Né? Então não te promove paz, não te promove solução, não promove reconciliação, não promove graça. E o terceiro e último critério importante para você decidir, esse é um bom guia, essa pessoa Deus está usando para falar comigo, é o seguinte: Jesus diria isso? Será que Jesus diria isso para mim? Se Jesus tivesse aqui agora, seria uma palavra dele? Aí ficou difícil, né? Subiu o sarrafo pra caramba. Agora não tem mais conselheiro nenhum, guia nenhum. Agora o meu único guia é a palavra de Deus, porque o que Jesus disse está aqui, né? Então, assim, meus amigos, se não passa por esses filtros, não serve. Não serve. Deus usa pessoas, Ele sempre usou, mas é nosso dever reconhecer Deus nessas pessoas. Como é que as pessoas ouviam Samuel? Porque elas reconheciam Deus em Samuel. Não é à toa ele era chamado de profeta.
Eu volto a dizer, de boas intenções, o lago de fogo ele está cheio, porque o céu ele é reservado àqueles que, além das boas intenções, ouvem e obedecem à voz de Deus. E a Bíblia é clara. Em Salmo, olha só, o primeiro Salmo, o primeiro versículo do livro de Salmos é assim, ó, bem-aventurado, ou seja, feliz, é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, dos pecadores. Então, feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos pecadores. Então, você precisa reconhecer, porque todos nós somos pecadores. Então, você vai se aconselhar, tome muito cuidado. Veja como é que está a consagração dessa pessoa, desse teu amigo, porque ele te ama. Ele te ama, ele está dando conselho com uma boa intenção, ele não quer te ver nessa furada. Mas esse conselho não vai te servir. Olha o que Tiago 1,5 diz. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça ao seu melhor amigo. Não, peça a Deus. Peça sabedoria a Deus, a Bíblia é fonte de sabedoria. Precisa de mais? O tamanho dessa sabedoria. Eu não consigo segurar essa sabedoria aqui por 10 minutos. O braço treme. É muita sabedoria, é muito poder que tem nesse livro para te aconselhar, para não deixar que você humilhe as pessoas, para não deixar que você faça o mal querendo fazer o bem. Está aqui a sabedoria. Foi isso que Salomão fez, foi isso que Josafá tentou fazer, mas foi o que Reboão, o filho de Salomão, escolheu não fazer. Ele preferiu o conselho dos seus amigos, jovens. E o reino se dividiu. Você, meu irmão, minha irmã, você está ouvindo o conselho de quem? Essa noite Deus está te perguntando isso, não sou eu. Você está ouvindo o conselho de quem? Tem alguma pessoa que você liga todo dia, fala meia hora, 1 hora com ela, e você desabafa da tua vida e ela te aconselha, às vezes naturalmente. Pensa nessa pessoa. Ela é só uma pessoa que te ama, e não que isso seja pouco, mas ela também é uma pessoa que te aponta a verdade. Porque no fim das contas, irmão, irmã, os conselhos que precisamos ouvir, e aqui vai a terceira e última mensagem de hoje, são os conselhos que nem sempre agradam, mas sempre libertam. Sempre libertam do mal. Essa é a grande charada. E quem liberta, está lá em João 8,32, quem liberta é a verdade. A gente passou a semana jovem toda aqui, né? Com um painel aqui. A verdade liberta. Então, você precisa de conselhos de libertação. Você segue a voz de quem? Você está cercado por conselheiros. A todo momento, há vozes falando no teu coração, redes sociais, propagandas, amigo, família, até seus próprios sentimentos, até a sua intuição, está falando no seu coração a todo instante, mas hoje, essa noite, o céu quer te fazer uma pergunta: quem é que tem tido mais espaço na tua mente? Quem? Deus ou teus medos? Jesus ou as tuas emoções? O Espírito Santo ou os teus confidentes? Davi enviou paz. A paz foi recusada. E você? Vai recusar a paz que Deus te envia hoje? Talvez você tenha zombado de embaixadores divinos, ignorado sinais do Espírito Santo na tua vida. Talvez tenha seguido bons, ótimos conselhos, mas não conselhos santos. Hoje, meu irmão, minha irmã, Jesus te chama de volta para ouvir a voz dele. Amém? Para confiar no propósito dele. Para não ser como Anum, que cercado de boas intenções levou sua história à ruína. Seguir a Cristo é, acima de tudo, escolher a voz certa no meio de um mundo muito barulhento.
Vamos ficar de pé e fazer uma última oração. Feche seus olhos. Senhor, nosso mestre, nosso guia, nosso conselheiro celestial, nosso melhor conselheiro, Pai amado, quantas vezes seguimos a direção errada, Pai, confiando nas pessoas certas. Quantas vezes, Pai, por medo, ferimos quem veio em paz, Pai. Quantas vezes, querendo evitar o sofrimento, Pai, evitar a dor, nós criamos guerra, Senhor. Hoje, Pai querido, nós queremos silenciar, Senhor. Nós queremos mutar todas as vozes, Pai. Menos a Tua, Senhor. Menos a Tua santa voz. A voz que emana a Tua santa, boa, perfeita e agradável vontade, Pai. Pai, se houver orgulho em nós, arranca, Senhor. Se houver medo, Senhor, nos cure, Pai. Se houver conselheiros ao nosso redor que não vêm de Ti, afasta, Senhor. Pai, nós queremos ouvir a Tua voz, mesmo quando vier em forma de repreensão, Pai. Fale, nos corrija, Pai, que nós possamos ter coragem, Senhor, coragem de mudar de caminho, mesmo quando o erro parece mais cômodo. Nós queremos vencer os Teus desafios, Senhor, e que, se o Senhor não voltar antes, Pai, no final da nossa vida, no final da nossa história aqui nesse mundo, Pai, falem de nós, ele ou ela ouviu o conselho de Deus e por isso viveu em paz. Pai amado, abençoe Tua igreja, Pai. Fale aos nossos corações e nos permita ouvir a Tua voz abundantemente daqui para frente, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.